Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje o nosso vídeo tem por tema Nós Fariseus? Vamos ver um pouquinho sobre esse tema tão interessante? Quem somos nós, os crentes em Yeshua, dentro da perspectiva bíblica entre as divisões do judaísmo naquela época? Você sabe, né, que na época de Yeshua o judaísmo tinha várias divisões. Eu pergunto a você hoje, dentro daquelas divisões, onde é que nós nos encaixamos? Porque cada um deles tinha uma posição doutrinária, uma posição que refletia quem eles eram e o que eles pretendiam do futuro. Se nós tivéssemos que colocar um rótulo naquilo que cremos, qual seria o rótulo? Podemos afirmar que nós seguimos hoje uma linha diferente daquelas seguidas no primeiro século? Todas essas perguntas nós vamos tentar responder enquanto estamos fazendo esse vídeo, enquanto estamos mostrando para os irmãos algumas coisas que são muito, muito interessantes nesse ínterim. Então vamos lá. Vamos então entender isso estudando as 4 divisões principais do judaísmo na época de Yeshua: os fariseus, saduceus, zelotes e herodianos. Num primeiro momento aqui, você se encaixaria onde? Hein? Qual seria a sua posição aqui? Sem conhecer ainda nada, tá? Nós temos uma máxima, né, dentro do cristianismo, que o pessoal detesta fariseu, né? E eles são os primeiros dos quais nós vamos falar, né? Então, se chama de fariseu, está xingando, né? Mas vamos entender quem são os fariseus? Eles são um grupo de judeus devotos à Torá, surgidos no século II antes do Messias. Então, os opositores eram opositores dos saduceus. Eles criam numa lei oral, um conjunto com a lei escrita. Foram os criadores da instituição da sinagoga. Com a destruição de Jerusalém, a queda do poder dos saduceus, cresceu a sua influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico. A palavra fariseu tem o significado de separados, são a verdadeira comunidade de Israel e são os santos. Num primeiro momento, você vê que os fariseus, então, eles eram um grupo bem influente. E era um grupo que, num primeiro momento, criaram a sinagoga. Eles também são os precursores do movimento rabínico, ou seja, eles são um grupo que tem um certo alinhamento com as escrituras, só desse primeiro momento aqui, tá? E uma outra coisa interessante é que os fariseus, ou os perushim, eles são os separados, os santos. Então, isso também vai dizer muito para a gente na nossa visão que teremos acerca dos fariseus. Foi na época dos Macabeus que alguns grupos apareceram dentro da sociedade judaica, começando a estabelecer então um certo tipo de divisão de posturas, normalmente relacionado com política e religião e com a vida em geral, e com isso se relacionando com a maneira de pensar e se encaixar na sociedade da época. Nesse primeiro momento, nós vamos ver o seguinte: até a época dos Macabeus a coisa estava mais ou menos nivelada. A partir de então, depois da época dos Macabeus, começou a haver uma cisão, um rompimento entre alguns grupos, e cada um então começou a ter uma postura diferente. E cada um começou a se autodenominar de uma certa forma. Então vamos ver primeiro os 2 grupos aqui. São os Tzadokim, que são os saduceus, clamando ser os legítimos descendentes de Tzadok e, portanto, os legítimos detentores do sumo sacerdócio da liderança religiosa em Israel. E os Perushim, que eram oriundos dos Hassidim, que geralmente estavam desiludidos com a política, voltaram-se para a vida religiosa e estudo da Torá, esperando pela vinda do Messias e o reino do Eterno. Então, eu só quero fazer uma colocação aqui para os irmãos entenderem o seguinte: quando a gente fala dos saduceus, tem esse clamor, eles dizerem assim: o sacerdócio é nosso. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: será que eles seriam os herdeiros do sacerdócio? Será que não deveriam se procurar
entre os levitas, da família de Arão, para se estabelecer o ramo sacerdotal, a linhagem sacerdotal? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Então, a gente vai perceber o seguinte: houve alguma ruptura no passado, e os saduceus entraram nessa brecha, reivindicando então, de Roma, né? Eles vão falar isso com Roma, reivindicando o sacerdócio. E a gente depois vai ver que o sacerdócio ele foi negociado, ou seja, ele era vendido, era um cargo que quem tinha mais dinheiro podia ser sumo sacerdote. Por que isso, irmãos? O sumo sacerdote em Israel ele costumava ser mais importante do que o rei na época da monarquia. Então, só para você ter uma noção do quão elevado e importante é ser sumo sacerdote. Só que nesse caso, o sacerdócio estava sendo comprado, não transferido geneticamente como um direito que o Eterno deu a uma família, para que eles pudessem então trazer adiante o ensino da Torá, a vivência da Torá e também as experiências com o Eterno, ok? Então, outras linhas também já existiam naquela época e tiveram o seu papel nesse cenário, de maneira às vezes indireta e subjetiva. Um exemplo são os essênios, que não aparecem na nossa lista. Tais que viviam mais uma vida de consagração ao Criador e estabeleceram-se na região do deserto e nos montes, como o Carmelo e em outras regiões para preparar a vinda do rei Messias. Então nós não vamos falar dos essênios hoje, porque eles não tiveram uma grande influência dentro das linhas de crença do judaísmo. Tá? Então nós vamos nos prender a essas 4 linhas das quais nós falamos. Então vamos adiante. Enquanto os Perushim eram uma seita de grande influência em Israel devido ao ensino religioso e político. Então veja bem, os fariseus eles eram pessoas importantes porque eles eram aqueles que detinham o conhecimento. E como eles detinham o conhecimento, eles também tinham muita gente presente dentro do Sinédrio, tá? Então, dentro do Sinédrio, tinha muito fariseu. E a gente vai perceber que para estar no Sinédrio, a pessoa tinha que ser um cara sábio, tinha que ser um cara muito bem colocado na sociedade da época, e etc. Entre outras coisas, o que eles aceitavam? A Torá escrita e as tradições da Torá oral. Eles criam na unicidade do Criador, o Criador é um, na ressurreição dos mortos, em anjos e demônios, no julgamento futuro e na vinda do rei Messias. Então, os fariseus criam na palavra como um todo. Aqui só temos algumas linhas gerais, mas tudo isso que eles creem, nós também cremos. Tá? Eles eram os principais mestres das sinagogas, o que favoreceu como elemento de influência dentro do judaísmo após a destruição do templo. Uma outra coisa interessante é que eles são os precursores, por suas filosofias e ideias do judaísmo rabínico. Quando o templo foi destruído, então as sinagogas ganharam força. Dentro das sinagogas, então, quem é que eram os mestres? Quem eram os rabinos? Os descendentes dos fariseus. E uma coisa interessante hoje, em nossos dias, se você perguntar para um judeu ortodoxo que tem conhecimento, e você perguntar para ele assim, dentro do judaísmo do primeiro século, de que linha vocês são oriundos? Eles vão dizer, dos fariseus, dos perushim. Por quê? Porque nós guardamos tudo aquilo que eles ensinaram para nós lá atrás. Então você vai perceber que os sábios, aquelas pessoas que tinham conhecimento e que têm conhecimento até hoje, trouxeram tudo isso dos fariseus, ok? Então, qual é a importância dos fariseus, ou qual foi a importância deles no passado que hoje está sendo trazida para nós? É que os fariseus eram as pessoas que tinham a visão mais bíblica dentro das 4 visões. Tá? Vamos continuar para você ter uma ideia aqui. Agora vamos falar dos saduceus. Eles são conhecidos também como zadoquitas ou sadoquitas.
Terma aceita um grupo de judeus presentes lá na região da Judéia durante o período do Segundo Templo, desde o século II, ou seja, eles surgiram junto com os fariseus. Lembra que eu disse que houve uma cisão, uma divisão entre eles? Até a destruição do Segundo Templo. Essa seita foi identificada por José com um alto escalão social e econômico da sociedade da Judéia. O grupo cumpria variadas funções políticas, sociais e religiosas, dentre as quais a manutenção do templo. Os saduceus são comparados com outras seitas do período, como os fariseus e os essênios. Qual que é a diferença dos saduceus para os fariseus? A grande diferença é a questão social e econômica. Eles eram aqueles que tinham uma influência social muito grande e se engendraram pela questão política. E você vai perceber que muitos saduceus, eles acabaram então descrendo naquilo que a Torá declarava. Como, por exemplo, eles não criam em ressurreição dos mortos, não criam em anjos, não criam em demônios. Para eles a Torá oral era irrelevante. Então tudo isso vai mostrar para a gente como é que a coisa chegou no ponto que ela está hoje. Também para essa seita ou partido é difícil de determinar a origem. A gente sabe o que aconteceu lá um pouco antes do segundo século, antes do Messias, tá? Então, o nome parece proceder de Tzadok, hierarca da família sacerdotal dos filhos de Zadok, que segundo o programa ideal da Constituição de Ezequiel, devia ser a única família a exercer o sacerdócio na Nova Judéia. De modo que dizer saduceus era como dizer pertencentes ao partido da estirpe sacerdotal dominante. Então, como eles diferiam dos fariseus, eles não aceitavam a tradição oral. Na realidade, parece que a controvérsia foi uma continuação da hostilidade que havia começado lá na época dos Macabeus, entre os helenizantes e os ortodoxos. Com efeito, os saduceus pertencentes à classe dominadora, tendo a miúdo contato com ambientes helenizados, estavam inclinados a algumas modificações ou helenizações. O conflito entre esses dois partidos foi o desastre dos últimos anos da Jerusalém judia. Vamos explicar então isso aqui. Qual era o problema dos zadoquitas ou dos saduceus? Qual era o problema deles? Eles se associaram com Roma, então eles estavam se helenizando, ou seja, estavam aceitando a cultura greco-romana e tentando fundir isso com o judaísmo. Então, na realidade, nós vamos perceber uma coisa muito interessante aqui, porque isso tem um caráter muito político. Eu quero agradar fulano que é mais forte do que eu, então o que eu posso fazer para agradar fulano? Se fulano tem essa tradição, isso aqui ou aquilo ali, eu vou então fazer igual a ele, vou me equiparar a ele, porque isso vai ser uma coisa muito boa para mim. Na realidade, irmãos, essa helenização custou muito caro para eles, porque após a destruição do Segundo Templo, eles vão desaparecer. Então, nós temos hoje a ideia de que estes aqui detinham o poder religioso de forma política e estavam também embrenhados na política, mas não com o intuito de fazer justiça, com o intuito de tirar proveito disso para si mesmo e para suas famílias. Parece provável que a divergência entre os saduceus e fariseus foram mais do que somente dogmáticas, elas foram jurídicas e rituais. Eu acabei de falar isso. Então, os fariseus, eles sabiam que eles tinham que ter um determinado passo a passo na Torá, que eles deveriam ter atitudes na Torá, e que eles não podiam julgar as causas fora dos padrões da Torá. Só que os saduceus estavam fazendo tudo isso. Então, as divergências aqui, elas foram em todos os campos, principalmente no campo jurídico e no ritual. Entendeu? Então, como a seita dos saduceus vai se extinguir, as marcas acabaram ficando com as tendências antirrabínicas dos primeiros séculos e da época medieval. Qual foi a herança que os saduceus deixaram para o mundo judaico? A herança que eles deixaram é ser contra os rabinos, contra a Torá oral e contra as tradições judaicas.
Então, essa é a herança que os saduceus acabaram deixando. Agora você imagine que coisa horrível é você ter uma pessoa que é judeu, que participa de tudo, esteve na época de Yeshua e mesmo assim é contra tudo aquilo que o Messias fez. Porque eu não sei se você percebeu, eles em momento algum na história dos saduceus se fala do Messias. Você sabe por quê? É uma coisa muito simples. Quando o Messias viesse, ele ocuparia o trono como rei e seria o grande sacerdote de Israel. Ou seja, falando num português claro, a mamata deles ia acabar. Por isso, eles também estavam contra Yeshua. Então, irmãos, nós temos que entender muito bem isso aqui. Eles eram contra os ensinos dos rabinos. Para eles, os ensinos dos rabinos era irrelevante. Porque eles se preocupavam com as coisas materiais e não com as espirituais. E estavam no sacerdócio. Vamos falar agora dos zelotes? A palavra zelote significa imitador, admirador, zeloso ou seguidor. Em hebraico, canai, que é o canaim, que significa literalmente alguém que zela pelo nome do Eterno. Então, essa origem do nome zelote, ele prende-se ao movimento político judaico do século I, que procurava incitar o povo da Judéia a rebelar-se contra o Império Romano e expulsar os romanos pela força das armas. O que conduziu à Primeira Guerra Judaico-Romana no ano 66 ao 70. Aqui, irmãos, nós temos então um grupo muito interessante, porque esse grupo aqui, ele de um lado ele é zeloso pelo nome do Eterno, do outro o negócio deles é o seguinte, vão partir para cima, só que através de uma guerra armada, fazendo com que a população entrasse em rebelião contra os romanos, contra o Império Romano. Então você vai perceber aqui que o negócio desse pessoal era ficar andando pelas ruas de Jerusalém, buscando um momento propício para que eles pudessem, então, incitar o povo contra Roma. Então, eles estavam espalhados em toda Jerusalém, em todo Israel, havia pequenos grupos de zelotes, e onde eles estavam, sempre havia a probabilidade de uma confusão acontecer e alguém morrer por conta disso. Ok? Então, a gente vai perceber também que aqui, o problema deles é querer ganhar as coisas da força. Não tem oração, não tem conhecimento da palavra, não tem aquela submissão ao Eterno e à sua palavra. Aqui tem o quê? Uma guerra armada que está prestes a eclodir, e eles conseguiram fazer isso em 66 e 70 e perderam. E aí Israel deixa de existir como nação. Então você vai perceber que a atitude deles levou a quase que a extinção da nação de Israel. O povo de Israel foi expulso de Jerusalém e de toda a nação, e ficaram só algumas pessoas ali, e essa foi a nossa última grande dispersão, tá? Por conta desse pessoal. A seita foi estabelecida por Judas o Galileu, que liderou uma revolta contra a dominação romana no ano 6 depois de Cristo, rejeitando o pagamento de tributo pelos israelitas ao imperador pagão, sob a alegação de que tal ato era uma traição contra o Eterno, o verdadeiro rei de Israel. Então, veja bem, tem um camarada aqui que é um cabeça disso, que iniciou esse movimento chamado Judas o Galileu. Você vai perceber então que do ano 6 até o ano 70, eles ficaram cerca de 64 anos, 60 e poucos anos na ativa, e o negócio deles era só confusão. Eles eram aqueles que ficavam realmente espreitando um momento para que eles pudessem causar uma rebelião. E você vê que eles não queriam obedecer às leis do Império Romano. Eles não queriam se sujeitar aos romanos. O negócio deles era o seguinte: se nós pudermos matar alguns romanos aí e dar um jeito nesse povo, é o que nós vamos fazer, tá? Então, isso tudo vai acontecer, e eles foram denominados então como zelotas por seguirem o exemplo de Matatias e seus filhos e seguidores, que externaram seu zelo pela lei do Eterno quando Antíoco IV Epifânio tentou suprimir a religião judaica lá na época dos Macabeus.
tá? Assim como Finéias, que também demonstrou o seu zelo no deserto durante uma época de apostasia. Só que, nesses dois exemplos aqui, no de Finéias, ele recebe uma aliança de Shalom da parte do Eterno. Matatias e os Macabeus são coroados e toda a ação heróica dele se transforma numa festa chamada Hanukkah. Já Judas, o Galileu, promoveu coisas tão terríveis que lá no ano 70 eles perdem essa guerra quando eles fazem a revolução, né, contra o Império Romano, e Israel deixa de existir como nação. Então, para você ver a diferença entre aqueles que andaram no Espírito e fizeram as coisas no Espírito conforme a vontade do Eterno, e quem foi na carne e as consequências de um e de outro. Tá? Vamos continuar. Após a destruição do segundo templo pelos romanos no ano 70, os rebeldes zelotas fugiram de Jerusalém para Massada. Então os romanos construíram uma enorme rampa pelo lado oeste do platô e destruíram a muralha. Então, de acordo com Flávio Josefo, os rebeldes cometeram suicídio em massa para não serem capturados. Aí, irmãos, tem uma outra questão. Eles fogem, tá? Eles fogem para Massada, onde havia uma grande fortaleza, e lá na fortaleza de Massada eles ficaram algum tempo até que os romanos conseguissem chegar para tentar conquistá-los. Só que aí, irmãos, eles fazem uma coisa terrível, né? Uma das versões diz que eles cometeram suicídio, a outra versão diz que um homem foi matando um por um e só ele cometeu suicídio no final. Nós não sabemos dizer ao certo qual é a versão, mas em qualquer uma das versões a gente percebe o seguinte: quem toma a decisão errada vai ter uma colheita errada. Se todos eles se suicidaram, então esse grupo inteiro foi para o inferno. Por quê? Porque eles tomaram um caminho contrário ao caminho da palavra do Eterno. Se alguém matou, foi matando um por um, e no final se suicidou, essa pessoa também é culpada do sangue, e vai saber, aqueles que morreram assassinados por essa pessoa, vai saber lá o destino de cada uma dessas pessoas, porque eles estavam em desacordo com a palavra do Eterno. Então, irmãos, tudo isso mostra que esses indivíduos aqui tiveram uma influência muito ruim em Israel. Foi uma coisa nefasta, e que permitiu que a nação pudesse mergulhar no caos até deixar de existir. A seita dos zelotas é referida por Flávio Josefo como vil, que a responsabiliza pela incitação da revolta que conduziu à destruição de Jerusalém e do segundo templo, referenciais para a cultura e religião judaica. Foi aquilo que eu acabei de dizer. Então você imagina, se nós hoje fôssemos comparados aos zelotes, misericórdia. Os herodianos eram uma seita, um partido mencionado no Novo Testamento como tendo por duas vezes manifestado oposição a Yeshua, primeiro na Galileia e depois em Jerusalém. Eu não sei se você percebeu o nome Herodianos. Então eles são partidários de Herodes. E nós, que conhecemos um pouco da história, sabemos quem era Herodes. Herodes era assassino, Herodes era um homem maligno, era uma pessoa que não se importava com os outros, ele era arrogante, egocêntrico, e uma pessoa que, se precisasse matar alguém para se beneficiar, ele faria isso sem qualquer problema. Em todas as ocasiões, os herodianos são citados juntamente com os fariseus. Eu quero fazer uma parte aqui. Existia um grupo de fariseus ruins, que eram as maçãs podres no meio daqueles homens tementes ao Eterno? Sim. E estes fariseus aqui é que se associaram com os herodianos para poderem criticar Yeshua. Não são todos os fariseus, é um pequeno grupo dentro dos fariseus. Então lá em Marcos 3,6, os fariseus começam a conspirar contra o Senhor por causa de suas ações num Shabat, e atraíram os herodianos para esse complô. Já em Marcos 8,5, Yeshua reconheceu que a aliança entre estes era uma ameaça. Lá em Marcos 12,13, os fariseus e os herodianos, depois de enviarem uma delegação para investigar e desafiar o que Yeshua estava ensinando em Jerusalém, elogiaram-no em conjunto por sua honestidade e imparcialidade, antes de perguntar-lhe sobre os impostos pagos aos romanos.
Então tem outras citações acerca deles aqui, mas o que é importante a gente entender é que os herodianos e esse pequeno grupo de fariseus sempre andavam junto. Com que propósito? Com o propósito de pegar Yeshua em algumas coisas. Você vê que nessa última citação minha, eles foram para Jerusalém, Yeshua estava ensinando, eles elogiaram Yeshua e depois perguntaram, mestre, a quem que nós devemos? Nós devemos pagar imposto para Roma? E ele falou assim, pega uma moeda, de quem que é essa face? E disseram, de César. Então Yeshua diz, dai a César o que é de César e a Elohim o que é de Elohim. Calando a boca deles. Portanto, nós vamos perceber que eles fizeram de tudo para tentar pegar Yeshua, para tentar colocar Yeshua numa posição embaraçosa. Então aí tem um ardil, tem uma coisa ardilosa mesmo, uma coisa que é para causar escândalo e envergonhar o mestre Yeshua. E hoje, irmãos, infelizmente existem pessoas que são assim, estão dentro das nossas igrejas de congregação, de sinagoga, que buscam uma oportunidade para tentar pegar um rabino, um mestre, alguém e colocá-lo numa posição difícil. Por isso, irmãos, temos que ter cuidado, muito cuidado com todas essas pessoas. Segundo alguns estudiosos, os mensageiros e soldados de Herodes Antipas eram os herodianos, e a gente sabe que não eram só eles, tá? Outros defendem que eles eram provavelmente um partido político público que se distinguia dos outros grandes partidos do judaísmo, que eram dois, os fariseus e os saduceus, por terem se aliado a Herodes o Grande e a sua dinastia. Então aqui tem essas duas opiniões, tá? Eu acredito mais na segunda opinião, que eles eram um partido político que estavam também enfronhados dentro da religião judaica para influenciar pessoas a ficarem do lado de Herodes, tá? Resumo, então os fariseus são os religiosos. Aqui a palavra religioso é uma palavra muito forte. Eu gostaria de colocar aqui entre aspas religiosos e colocar os tementes ao Eterno. Os saduceus, eles eram os falsos religiosos políticos, tá? Porque os irmãos se lembram que eles estavam também enfiados na política, dentro do Sinédrio e em outros locais, e associados também aos políticos, a César, a Herodes e a todos aqueles que estavam imbuídos de poder, né? Os zelotes são os violentos, os assassinos, e os herodianos, os políticos mesmo, de fato e de verdade, que se estavam entrando também dentro da religião. Então você vê que os saduceus, que eram aqueles que deveriam carregar o sacerdócio, se enfiaram na política. E os herodianos, que eram os políticos, se enfiavam na religião. Então a pergunta que eu faço para você hoje, como é que você gostaria de ser chamado? Tá? Um fariseu, um saduceu, um zelote e um herodiano. Tá? Eu gostaria de ser chamado de fariseu. Por quê? Porque o fariseu é aquele que tem essa melhor colocação dentro dos 4 grupos políticos e religiosos de Israel. Então o fariseu era aquele santo temente ao Eterno, aquela pessoa separada. Então quando alguém hoje te chamar de fariseu, não fique triste, alegre-se porque ele está te elogiando. Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe. Nós vamos nos ver no nosso próximo vídeo e eu espero que cada um de nós possamos entender qual é a nossa posição hoje dentro do reino de Yeshua. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua. Se você gostou do vídeo, dê um like, favorite ele aí, clica no sininho para você receber as nossas recomendações, comente aí e conte para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo.